Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar de um livro do John Boyne, que é O Palácio de Inverno. Mas só depois da vinheta, vamos lá. Pra gente aproveitar melhor o que fala o Palácio de Inverno, eu tenho que voltar lá na Rússia czarista, que data do início do século XX, entre 1900 e 1920, que foi o período mais crítico, para poder explicar melhor o contexto que o livro se enquadra. Voltamos lá para 1861, quando houve a emancipação dos servos. Foi uma das primeiras ações do czar Nicolau II, e isso começou a transformar a Rússia do feudalismo para o capitalismo. Eles estavam vivendo uma transição muito rápida desse período. Até que a insatisfação do povo foi aumentando. O czarismo na Rússia era um regime totalitário, assim como posso dizer. Era dominado por uma família só, a família dos Romanov, e eles estavam no poder há muito tempo. Em 1905, a população russa meio que se revoltou contra isso, e eles marcharam direto para o Palácio de Inverno, que é esse prédio aqui da capa do livro, que era a sede onde moravam o czar Nicolau II e sua família, seus 5 filhos e a esposa. Só que nesse meio do caminho eles estavam marchando pacificamente e eles foram massacrados lá. Ficou conhecido como Massacre de 1905, que foi um dos primeiros pontos chaves para entender a revolução que aconteceu depois, em 1917, que derrubou o czarismo na Rússia, derrubou o czar Nicolau II para entrar o regime bolchevista. Dito isso, agora eu vou falar um pouquinho do Palácio de Inverno em si. Ele conta a história do Georg Danielovich Yakhmenev. E desses 3 nomes russos, eu só tenho certeza do primeiro, que é Georg, porque eu já vi o John Boyne falando o nome do cara. Os outros eu tô imaginando, que é Danielovich Yakhmenev. Vou escrever aqui do lado, que não vai caber. Escrever aqui do lado, pra vocês poderem ver como é que vai ficar, beleza? É isso aqui que vai aparecer aqui. Mas enfim, o primeiro capítulo acontece em 1981, que a gente vê o Georg na cabeceira da cama da esposa dele, de 80 anos, que já está prestes a falecer. A partir daí, vão desenvolver 2 linhas narrativas distintas. A primeira é essa, que começa em 1981 e que vai caindo no tempo até chegar a 1918. A segunda linha narrativa começa com o Georg de 16 anos em 1915, que é ele morando no vilarejo de Kashin, que é um vilarejinho pequeno com a família, a irmã sonhando em sair de lá, ele tentando descobrir o que quer fazer da vida. E lembrando, 1915 foi um ano depois do início da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Rússia tinha entrado na guerra, tava aquela confusão inteira, tanto o problema do czarismo que eu falei antes, que tava meio que não ligando para o povo, como a Rússia também não tava indo bem na guerra, tava perdendo muito soldado, tava mal mesmo assim, como frente de batalha. E a população tava muito insatisfeita. Nessa cidadezinha, em 1915, o Georg salva a vida do Grão-Duque Nicolau, que não é o czar, é o primo do czar, eles têm o mesmo nome, mas não confundir. Salvou a vida do Grão-Duque e com isso ele ganhou um lugar de destaque na defesa da própria família do czar. Ele virou o guarda-costas do menino, do filho mais novo e futuro czar, né, que é chamado de Czarevich, que é o Alexei. Então, quando ele salva a vida do Grão-Duque, a vida dele muda completamente, porque ele é levado para São Petersburgo, que é a principal cidade onde estava localizado o Palácio de Inverno, onde moravam o czar e a família dele. Então ele passa a viver uma vida completamente diferente da vida que ele vivia antes. E isso, aí pegando essa linha narrativa de 1915, ela se estende até 1918. E os capítulos são alternados, então começa em 1981, vai pra 1915, aí pula pra antes, em 1970 e poucos, aí depois pula um pouquinho pra 1916, quando ele já tava lá dentro do Palácio de Inverno, e vai contando essa história picada. Por quê? Porque o clímax do livro tá na parte final, tá em 1918. E eu não vou dar spoiler nesse vídeo, quem conhece um pouquinho da história russa sabe o que aconteceu em 1918. E isso é um ponto chave do final do livro, e é onde tem um plot twist no final, assim. Que também é previsível, pra quem já conhece a história russa, já tem mais ou menos noção do que pode acontecer, mas a gente tem que ter certeza no final, então o plot twist é bem bacana. Por tudo que eu falei aqui, já deu pra perceber que o Palácio de Inverno é um livro histórico. Ele trata tanto dos czares russos, ele fala muito do Nicolau, fala dos 5 filhos que ele teve, da Maria, do Alexei, da Anastácia, que é aquela famosa do filme da Disney. Ele traz também o Rasputin, que vocês provavelmente já conhecem também pelo filme da Disney, pela fama dele também de comedor geral. Heart, don't fail me now. Courage, don't desert me, don't turn. O grande mérito do livro é humanizar esses personagens. Pela história a gente já sabe exatamente o que aconteceu com eles.
A gente sabe, por exemplo, e aqui é um spoiler histórico, eu não vou estragar nada do livro, porque quem conhece um pouquinho também sabe, o Alexei, ele tinha hemofilia, que assim, é uma doença muito comum nas famílias reais europeias, porque uma das rainhas, a rainha Vitória, se eu não me engano, da Inglaterra, tinha hemofilia, e como todos são meio ligados pelo sangue, pelos casamentos e tudo, a doença se espalhou pela família. E isso faz com que todo mundo tenha que ter muito cuidado com o Alexei, porque se ele machucar, ele pode ter uma hemorragia interna e morrer. É tipo isso. Então, tem esses detalhezinhos históricos, desde quando o Nicolau teve, por exemplo, assinar a carta de rendição e a carta de retirada dele do poder, mesmo que ele renunciou ao trono do czar e renunciou também em nome do filho dele, porque era muito pequeno, não podia ficar sozinho na Rússia. Outro também, da esposa do Nicolau e das duas filhas mais velhas dele, trabalharem na Cruz Vermelha, atendendo soldados lá na guerra. Então o livro ele é histórico e retrata muito bem essas figuras que a gente conhece só pelos livros, assim. E o principal que eu falei é humanizar eles. A gente passa gostar da família do czar, passa a gostar das pessoas, passa a gostar das situações, passa até a entender um pouco o descaso que eles tinham com a população, assim, e que culminou na Revolução de 1917. Mas apesar disso tudo, ele é um livro histórico, tratado de personagens reais, históricos, ele não é uma história exclusivamente histórica, ele é principalmente uma história de amor. E eu explico por quê. Quando o livro começa em 1981, com o Jorg na cabeceira da esposa dele, da Zoya, a gente vê que ele foi um marido mais que devotado para ela. Eles passaram mais de 60 anos juntos. E essa flashback assim, né? Essa linha narrativa que eu falei, que vai decaindo com o tempo, ela mostra exatamente como foram esses últimos 60 anos do casal. Desde que eles se conheceram até os últimos dias dela. E você entende exatamente por que das atitudes dela, por que das atitudes dele. Isso é muito bem construído ao longo da história. E essa linha narrativa, principalmente a linha narrativa que vai decaindo, ela explica muito bem o título do livro. E eu não falo o título do livro em português, que é o Palácio de Inverno. Não, é o título do livro em inglês, que é The House of Special Purpose, que uma tradução que é feita no próprio livro é a Casa para Fins Especiais. Essa casa é uma casa que existe mesmo. Ela foi o último lugar que os Romanov ficaram na Rússia, depois que eles tiveram que sair do trono, tiveram que abandonar o Palácio de Inverno, abandonar todas as casas que eles viviam lá. Eles foram levados para casa para fins especiais e lá que teve o desfecho da história toda. Já no livro aqui, além dessa parte toda histórica, que essa casa realmente existe, tem um outro significado para casa para fins especiais. Que quando o Jorg está conversando com uma outra personagem da história, uma personagem que ele tem muita raiva, que fez algo de muito ruim com a família dele, eu não vou contar aqui também porque é um pouco de spoiler, mas quando ele está conversando com essa mulher, ele fala aqui, eu vou ler aqui o trechinho para vocês. O romance que ela estava lendo, o senhor leu? Uma parte, respondi calmamente. Era uma história de culpa e de acusação. Acusação infundada. O livro tinha nome? Tinha. Posso perguntar qual era? A Casa para Fins Especiais, respondi sem hesitar, assustado com a quantidade de verdades que minha mentira lhe apresentava. Mas a senhora Elliot não comentou nada, simplesmente desviou o rosto, incomodada com o rumo de nossa conversa. Eu também me senti desconfortável e sabia que não poderia continuar com a charada. Esse trecho aqui, ele mostra, e é bem no início do livro aqui, ó, pra vocês verem, aqui tá a capa, página 116, ele é meio que um pequeno spoiler do que é a história. Porque, igual eu falei, o final tem um plot twist e tem várias pequenas coisinhas na história que te mostram que, sim, aquilo que você estava pensando no início, você conhece a história russa, é de verdade. Você tem certeza que aquilo é de verdade, por vários detalhezinhos que eles vão deixando, tanto o Jorg quanto a Zoya. Eles vão falando pequenas coisas que se associa à história russa e sabe que, pô, é realmente aquilo. É realmente o que eu estava pensando que ia acontecer. E no final você tem essa certeza. E essa parte de falar que a Casa para Fins Especiais era um livro de acusação e acusação infundada, é pra mim o ponto-chave. Porque toda a história da vida dos dois, tanto do Jorg quanto da Zoya, se resume nisso. Eles vivem em constante sofrimento, com medo de serem capturados, porque no início do livro você sabe que ele fugiu da Rússia por algum motivo, você não sabe qual que é, e tem medo que encontrem eles em Londres, depois de mais de 60 anos que eles fugiram. Então, você sabe que tem alguma coisa secreta aí, e por isso que a Casa para Fins Especiais é tão significante, porque é um livro de acusação. Eles se sentem mal por causa de uma acusação infundada. Então isso baseia a história inteira do livro. No fim, O Palácio de Inverno é um livro que é encantador desde a primeira página, desde o momento que você conhece o Jorg, conhece a Zoya. Eles são muito lindos como um casal mesmo, você entende a dinâmica dos dois. E é muito, muito, muito foda quando ele retrata o período histórico russo. Você tem noção exata do que estava acontecendo lá dentro. É meio romanceado, então você vai ver as coisas pelo lado
da família do Kizar. Você não vai ver o outro lado, que é o lado da população. Isso pode ser uma crítica do livro, mas o livro é narrado em primeira pessoa pelo Yorg. E como ele estava vivendo dentro do Kizarismo, ele estava lá dentro do Palácio de Inverno, cuidando diretamente do Alexei, então acho que isso não é tanto um problema. Você vê o lado que talvez não é contado nos livros de história. A gente fica sabendo o lado da população, mas e a família do Kizar? Como que fica? Eles são muito associados quando aconteceu a Revolução Francesa na França, óbvio, né? Francesa na França, mas eles são muito associados à família francesa na época, porque tem aquela insatisfação do povo com como a monarquia estava tratando eles lá, e eles acabam sendo decapitados. Tanto a Maria Antonieta quanto o Luís XVI, que eles sofreram as consequências pela inconsequência deles, né, de não ouvir o povo. E a família real russa lá, os Kizares, também tiveram um pequeno problema com relação a isso. Então é um livro que trata história e tem uma história de amor muito bonita por trás. E é escrito pelo John Boyne, com a simplicidade absurda, com a forma narrativa muito boa. Mais uma vez, igual eu falei no vídeo sobre Fique Onde Está, Então Corra, nada é escrito por acaso. Todas as pontas soltas são fechadas alguma hora. Então tem um detalhe bem simples aqui, que num dos flashbacks a gente vê o Yorg passando na igreja antes para acender uma vela. E ele fala que ele fazia isso todos os anos. E você fica, beleza, um detalhe bobo. Mas no final você entende exatamente por que ele ia acender a porra da vela. Essa é sem noção, é sem noção de tão bom que isso é. Todos os detalhezinhos bem fechados, tudo bem amarrado, no melhor estilo John Boyne, que é aquele estilo que eu curto pra caramba. Espero que vocês curtam também, beleza? Vou ficar por aqui, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, antes de vocês saírem, não esquece de fazer aquelas coisas de sempre, curtir, compartilhar, tal, se inscrever no canal, mas eu vou deixar aqui do lado, aqui ó, no quadradinho do lado, igual eu fiz no outro vídeo da crítica, eu vou deixar um vídeo do John Boyne narrando o primeiro capítulo de O Palácio de Inverno. Que aí vocês vão ver exatamente que o cara chama Yorg, foi daí que eu tirei a pronúncia certa do nome dele. E é bem legal, assim. Tá em inglês também, não tem legenda. E o John Boyne é irlandês, então ele fala como se tivesse uma batata na boca, assim. Mas dá pra entender mais ou menos o que ele fala, é bem tranquilo, assim. Pra quem sabe um pouquinho de inglês. Então tá aqui do lado, aproveita, beleza? Um beijo, até a próxima.